Salve pessoal! Hoje eu quero falar sobre os Sumérios. Quero retomar um pouco com vocês os estudos que eu tenho feito nos últimos dias, para a gente se situar um pouco nessa que foi uma das primeiras civilizações que se tem notícia, uma das primeiras civilizações a formarem então o que a gente pode chamar dos primeiros centros urbanos. Foi então nessa região entre os rios Tigres e Eufrates, que os gregos posteriormente chamaram de Mesopotâmia, que os sumérios, essa civilização antiga, anterior aos babilônios, anterior aos gregos, anterior mesmo então também aos romanos, os sumérios, mais ou menos 4.000 antes de Cristo, começaram a formar estruturas religiosas, estruturas arquitetônicas, que hoje já trazem então esses traços como primeira civilização. Os sumérios não tinham um poder centralizado, como posteriormente os egípcios passaram a ter, os gregos. Não, eles se dividiam em cidades-estados independentes, com reis independentes e formações mesmo culturais distintas umas das outras. Essas cidades-estados tinham nomes variados. As mais famosas, as Uruk, Ur, a cidade de Lagash, a cidade de Eridu. Várias dessas, todas elas na região, como eu falei, entre o rio Tigres e Eufrates. Os dois rios, especialmente o rio Eufrates, eram rios que costumavam ter cheias frequentemente. Então, um dos primeiros aspectos que essa civilização dominou ou teve um grande conhecimento a ponto de compreender e adaptar sua vida a partir disso foram os períodos de cheias dos rios. O rio Eufrates tinha cheias todo o ano, principalmente nos meses de setembro, outubro, e diferente do rio Nilo, em que as cheias eram eram mais leves, vamos dizer assim, na região do rio Nilo, já na região do Eufrates, por perto da nascente ter grandes camadas de gelo, geleiras que no verão derretiam, as enchentes eram realmente devastadoras. Era muito comum, inclusive, várias cidades sumérias terem que migrar totalmente para outras regiões. Muito do que se tem notícia das cidades sumérias foi encontrada só no século XIX por escavadores, arqueólogos, que ao encontrar certos registros escritos que inicialmente não tinham compreensão e depois o que denominamos, esses achados foram denominados de as escritas cuneiformes, que eram uma escrita muito distinta, diferente, por exemplo, da escrita acádia, da escrita babilônica, e sem contar, muito diferente das outras civilizações. Com o tempo, os estudiosos começaram a decifrar essas escrituras, essas escritas, então, e trouxeram, então, essa grande sociedade que a gente percebe como a primeira sociedade a formar essa civilização. Então, um dos aspectos da cidade Suméria e do povo sumério é que foi o primeiro povo que se tem notícia a desenvolver um sistema de escrita uniforme e que pudesse codificar, né? Então, a escrita é um aspecto muito importante. Outras invenções, né? A própria questão da cidade, a formação da cidade, a formação de um estado minimamente organizado, um centro administrativo. A roda também foi uma invenção suméria. Várias das criações que utilizamos até hoje como fundamentais para a nossa vida vieram desse tempo. E uma delas, que eu gosto muito e até hoje faço bastante uso, foi a cerveja. Os sumérios eram muito apreciadores de cerveja e foram também um dos primeiros povos que se tem notícia a desenvolver, então, a produzir esse líquido. Um dos primeiros contos religiosos que se tem notícia também vem do povo sumério, que é o conto de Gilgamesh, ou Gilgamesh, que é o grande herói que busca então a imortalidade
e em seu caminho encontra vários percalços e acaba desistindo, inclusive, de buscar essa tão sonhada imortalidade e volta e acolhe a sua vida humana, né? É um conto que passa do seu próprio tempo que foi base, né? Pode-se dizer assim, a muitos outros contos e a outras mitologias, e muitos deles presentes na Bíblia, por exemplo, e outros povos, como os contos gregos, posteriormente os contos homéricos, a Ilíada e a Odisseia, em Roma também, várias mitologias vão utilizando-se desses traços imaginários, esse imaginário que vem então, como a gente pode perceber, já desde a Suméria está muito presente, e antes mesmo do povo sumério, ali na região do Tigre-Eufrates, tem o que os arqueólogos chamam de proto-eufratianos, que eram os povos que viviam por ali. E mesmo antes, o próprio Yuval Harari fala que até 10 mil anos atrás já se tinha construções religiosas nessas regiões. Mas o que se tem notícia de civilização mesmo e uma formação de um centro urbano consolidado, quem deixou mesmo o legado foram os sumérios, não dá para tirar esse mérito. Então, muito há que ser ainda desvendado desse misterioso povo que pouco temos acesso, né? Muitos estudiosos já compreendem muito bem as escritas cuneiformes, mas muitas pedras e argilas que elas foram escritas falham, não se tem até o fim os documentos ou as escritas que foram feitas pela corrosão que o tempo trouxe, né? Os sumérios, mesmo assim, ficam sendo os povos mais antigos com esse desenvolvimento que temos acesso, e não dá para negar o grande legado que eles deixaram, especialmente na construção dos outros povos do Oriente Médio, os acádios, os assírios, os babilônicos, que eu vou trazer aqui posteriormente. Então esse é um breve resumo aí dos sumérios. Tem muita coisa legal para pesquisar e muitos documentários, vou até deixar aqui embaixo, se alguém tiver dúvida, pergunta aqui embaixo nos comentários que eu respondo com os links legais aí dos documentários que eu pesquisei, sem contar a religiosidade e tudo mais, muita coisa interessante. Então fica aberto aí para quem quiser pesquisar, e se quiserem saber mais sobre esse assunto eu posso fazer um vídeo mais completo também, porque é muito fascinante mesmo saber essa história do Oriente Médio aí, essa construção das primeiras civilizações, certo? Um abraço, pessoal. Fiquem